hoje é a igreja, né? A fundação da igreja sobre Pedro. Tu és Pedro, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Jesus, pedra angular, Pedro, a pedra fundamental. Mas entra também outra figura, que está sempre junto, Paulo. E o que Paulo representa na igreja? Pedro, ele é o chefe da instituição da igreja no mundo inteiro. Ele é o representante de Cristo aqui na terra. Agora, Paulo entra em cheio aí, porque ele é o doutor das nações. Ele representa a parte missionária da igreja. Porque a igreja não é somente a reunião daqueles que formam o corpo místico de Cristo e que caminham para o céu. Mas é uma igreja que é missionária. Essa parte, se não for missionária, também não é a igreja de Cristo. Paulo é justamente aquele que vai expandir por todo lado. Mas tem alguma coisa a mais ainda nele. Que Paulo, ele é um grande teólogo do Antigo Testamento. É ele que vai explicar que tudo que aconteceu antes do nascimento de Jesus, tudo já era história de Jesus. Desde o proto-evangelho, quando Deus fala por inimizade de ti, a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. A descendência dela pisará a cabeça, esmagará a cabeça. Era o começo de tudo. É o começo da história de Jesus. Ele, aquele que pisa na cabeça da serpente, ou seja, que é capaz de vencer aquele demônio, aquele diabo que tentou Adão e Eva e levou Adão e Eva ao pecado. E Adão e Eva levaram então a condenação da humanidade. Quer dizer, naquele momento, a misericórdia de Deus desperta. Mas não pode ficar assim agora. Adão e Eva expulsos do paraíso, condenados a... Não. A misericórdia de Deus, não, eu sou criador, né? Então, aí ele já dá um anúncio. Ele subir, ele esmaga a cabeça da serpente. Isso está no capítulo 3 do livro do Gênesis, né? Versículo 15. Paulo, então, ele foi um grande estudioso desde os 15 anos. Ele, aos pés do grande mestre Gamaliel, ele se instruiu, ele recebeu uma formação que lhe deu a conhecer de todo o Antigo Testamento. Só que esse Antigo Testamento vai ter que ser explicado agora, vai ter que ser interpretado. Paulo vai fazer a teologia e vai deixar 13 livros da Bíblia escritos por ele. Ele é autor de 13 livros, 13 cartas, que ele mostra, explica tudo aquilo que representa a preparação para a vinda de Jesus. E assim, celebramos a igreja com esses dois nomes, Pedro e Paulo. Mas a igreja tem um precedente na Bíblia. Quem é que lembra? Não é a primeira vez que se fala de igreja. Moisés. Quem é que lembra?
Uma dica. Barca. Hã? Pode falar que é isso mesmo. Noé. É, a barca de Noé, né? Tá com vergonha? A arca de Noé, nós temos de arca, mas na história é uma grande barca, né? Então, a primeira apresentação que nós vamos ter como arca de salvação vai ser a arca de Noé. Quando Deus, né, veio aquela família, 8 pessoas, são os únicos que creem, mas o dilúvio não vai, agora vai acabar com tudo. Mas essa família não é. Constrói. Começa a construir aí uma barca, uma arca, para colocar a sua família. A sua família e aqueles que quiserem entrar, se salvarão também. A igreja tem esse precedente lá no livro do Gênesis já. Pois bem, agora a gente fica pensando aqui, quanta igreja, né? A igreja de Noé, a igreja agora de Pedro, depois uma tal de igreja triunfante, outra padecente, né? Então temos que deixar tudo muito bem claro, né? Hoje nós festejamos a igreja a que nós pertencemos, que nós escolhemos, na qual nós somos recebidos, mas aquela que, pelo que vocês ouviram agora, eu respeito sobre essa pedra, eu fiquei a minha igreja. Paulo vai explicar depois tudo isso aqui, que é justamente a precedente dela era a arca de Noé, que já era apresentada aquilo que viria no futuro. Nós vamos festejar a igreja triunfante também. Será que existe uma festa para a igreja triunfante, para a comunhão dos santos? Não estou lembrado. Eu sei sim, mas qual é? Agora, de novo. Temos uma festa não dessa igreja que está na terra, mas outro grau máximo. Quando é que a gente celebra? Vocês sabem, eu sei que vocês sabem. Pode falar, senhora, é isso mesmo. Batismo. Hã? No dia de todos os santos. A grande festa de todos os santos. O que é? É a festa da igreja triunfante. Aquela igreja que é definitiva, porque é o nosso ponto de chegada para viver eternamente lá para sempre. O gozo eterno que nós pelo a razão pela qual nós cremos, a razão pela qual nós aceitamos a fé em Jesus, a razão pela qual a gente suporta o sofrimento. Nossa caminhada está lá. Por isso, a segunda leitura está marcando bem claro isso aqui. A chegada de Paulo à igreja triunfante. Mas eu falei uma outra ainda. Existe algum dia em que a gente celebra aquela igreja que é padecente, que sofre? Essa acho que não é. Não tem. Isso. Hã? Finados, aí, sabia? Quando celebramos finados,